Nos próximos minutos, você aprenderá como ter uma vida mais saudável, mais alegre, cheia de propósitos e planos e, com certeza, uma vida altamente produtiva. É importante lembrar que vamos aprender o que chamo de Lean GTD, ou seja, eu enxuguei o processo ao máximo para facilitar o seu aprendizado. Daqui uns 2, 3 meses, usando o Lean GTD diariamente, sugiro que leia o livro do David Allen. Vou deixar o link aqui embaixo, ok? Farei uma breve introdução do conceito, passarei por cada um dos 5 processos e em seguida mostrarei um exemplo na prática. Acredito que dessa maneira você poderá voltar o vídeo inúmeras vezes para se orientar. E se mesmo assim continuar não entendendo, basta passar no e-mail que estará também descrito aqui embaixo. Tá certo? O método GTD, cuja abreviação é Getting Things Done, algo como ter as coisas feitas, é um método de organização e produtividade pessoal criado por David Allen. É importante entender que é um método que utiliza o papel para controlar as atividades. Portanto, se você aprender como utilizar o processo do GTD no papel, depois para passar a uma ferramenta no computador, ou seu tablet, ou mesmo um smartphone, ficará muito mais fácil. Mas no início, siga o processo utilizando o que será mostrado aqui. Então, uma breve descrição do processo. Passo 1. O objetivo principal é esvaziar a sua mente, ou seja, colocar no papel todas as atividades que precisam ser feitas. Eu diria que esse passo é o mais importante de todos, porque, como sabemos, depender da nossa cabeça sempre acaba em desastre. Ou estou errado? Passo 2. Esse é o passo onde você identifica o que fazer com sua lista de afazeres. No passo 3, você organiza as suas listas de atividades. No passo 4, que é a revisão diária e semanal, elas servem para atualizar as suas listas. E passo 5 é colocar a mão na massa, fazer o que realmente precisa ser feito. Vamos lá. Passo 1. Coletar. Colete o que precisa ser feito. Em uma folha, pode ser um caderno, pode ser na sua agenda, você escolhe, mas que seja uma folha. Escreva todas as atividades que precisam ser feitas. Sejam elas urgentes, importantes, não importantes, com data marcada ou mesmo as que estão atrasadas. Devem ser tanto atividades pessoais quanto profissionais. Quanto mais você colocar no papel, mais chances de melhorar sua produtividade diária. No início, a sua lista ficará grande, se não gigantesca. Mas com o passar do tempo, a tendência é diminuir e estabilizar. Então, não se assuste nesse começo. Um certo tempo é preciso para você assimilar essas mudanças. Esse tempo depende de pessoa para pessoa e da quantidade de atividades envolvidas. Mas você saberá com o passar dos dias, fique tranquilo. Quando terminar de colocar no papel, você terá uma lista de atividades. E as atividades que vão surgindo no seu dia a dia? O que eu faço? Aguenta aí um pouquinho que daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? Na revisão, no passo da revisão. Então esse é o primeiro passo, bastante simples, né? É tirar da cabeça e colocar no papel. Tudo, tudo e mais tudo ainda. Passo 2. Processar. Então, atividades classificadas. O processamento é feito na lista de atividades criada no passo anterior, no passo 1. Né? Para cada atividade, você fará uma pergunta baseada nos 7 itens abaixo. Regra dos 2 minutos. Se você tem uma atividade na sua lista que leva
até 2 minutos para ser executada ou para ser finalizada, faça imediatamente. Digamos que você precise ligar lá para o seu amigo perguntando o telefone de um outro amigo. Se for levar realmente menos de 2 minutos, liga para a pessoa, pede o número, desliga e já risca essa atividade da sua lista, ok? Delegar. Existem certas atividades que talvez você possa passar para uma outra pessoa ou pedir ajuda a uma outra pessoa. Se isso for possível, então delegue essa atividade para essa pessoa que vai te ajudar. Então, você vai ter aí também um ganho de produtividade. Deletar. A pergunta é a seguinte: você realmente precisa fazer essa atividade? Talvez não. Talvez você possa realmente remover da sua lista e esquecer. Tá? Próxima ação. Próxima ação é a atividade que você vai realmente executar. Talvez algum dia é aquela atividade que não tem nenhum planejamento, não tem nenhuma data marcada, mas você tem vontade de fazer. Por exemplo, você quer fazer uma viagem ao Chile, fazer as visitas, mas é claro, você tem que se preparar financeiramente, você tem que planejar a sua rotina, o seu roteiro de visitas, mas é para algum dia. Então, você pode colocar essa atividade dentro dessa categoria. E, por último, projeto. Mas projetos eu vou falar também mais lá na frente, na hora do exemplo. Tá certo? Passo 3. Organizar é o cada macaco no seu galho. Né? Então, antes de mais nada, o que é contexto? Pense da seguinte maneira. Contexto é igual a categoria. Então, as atividades serão categorizadas por pessoal, trabalho, universidade, academia, amigos, projetos e sei lá quantas outras categorias que você pode criar. Tá? Ou os contextos, né? Você pode chamar de categorias ou contextos. E também pode colocar o nome que achar mais conveniente e que facilite para você lembrar. Ao final, quando olhar na categoria universidade, por exemplo, você vai ver todas as atividades ou tarefas que estão relacionadas à universidade. Então, isso facilita a visualização e a tomada de decisão para definir o que e quando fazer. Passo 4. Revisar frequentemente. O intuito da revisão é única e exclusivamente a de manter as listas atualizadas. As tarefas que vão chegando é preciso processar e organizar. Tá? As tarefas que são finalizadas é preciso excluir. Dessa maneira, seu sistema estará sempre atual. A revisão ela deve ser feita diariamente e semanalmente. Para as revisões diárias, eu aconselho fazer 1 a 4 vezes por dia. Desculpe. Para revisão diárias, eu aconselho a fazer umas 4 vezes por dia. Uma antes de iniciar o trabalho, uma ao final da noite, uma na metade da manhã e outra na metade da tarde. Talvez você possa colocar 5 ou 6 vezes, quantas revisões forem melhores para você. A revisão semanal no sábado ou no domingo, para garantir que sua segunda comece produtiva, motivadora e novamente com as listas atualizadas. E, por último, chegamos no passo onde você vai colocar a mão na massa e fazer as atividades. E, ao terminar, lembre-se de riscar da sua lista. 5 passos simples de seguir, não é? Agora vamos à melhor parte. Vamos ao exemplo. Vamos começar então o exemplo seguindo o processo GTD a partir do passo 1, que é coletar, ou seja, tirar tudo da sua cabeça e passar para o papel.
Bom, esse papel pode ser realmente um papel, pode ser uma agenda, pode ser uma folha de papel, pode ser um caderno, pode ser o seu Word, pode ser o Evernote, pode ser qualquer outro tipo de ferramenta. Tá? Eu sugiro que, novamente, você faça primeiro no papel para depois utilizar ferramentas do computador, tá certo? Para que você realmente reforce todos os processos e aí sim passar para o computador, que essa ferramenta vai te ajudar a aumentar a sua produtividade, tá bem? Mas aqui vamos utilizar o computador. Então eu vou colocar algumas atividades aqui nessa lista, tanto pessoais quanto profissionais, atividades que eu preciso fazer, que eu precisava fazer, que são urgentes, que são importantes, não importa, tudo o que for necessário ser feito, tá bem? Então vamos lá. Ir ao supermercado, comprar um HD externo, criar conteúdo para site, eu preciso criar conteúdo para treinamento, criar um PDF para enviar aos clientes, limpar a casa, lavar roupa, ligar para o Adriano, ligar para o Wagner, tenho que atualizar o plano de vendas, atualizar o sistema de produtos, modificar o processo de compras, viajar para o Chile, que é uma vontade, um sonho, mas não sei quando eu farei isso, e fazer o caminho de Compostela, que também é uma outra vontade, um outro sonho que eu tenho. Bom, acho que você já entendeu o que realmente precisa ser feito. E assim por diante você vai listando aqui todas as suas atividades, tá certo? Bem, esse é o passo 1, coletar, novamente, tirar tudo da sua cabeça e passar para o papel. Uma vez que você tem então criado a sua lista de atividades, você vai começar a processar cada uma delas para dentro dessa tabela. Como é que você faz isso? Sempre iniciando do topo e indo até o seu final, para que você não esqueça nenhuma atividade, tá certo? Bom, essa tabela aqui ela é composta de 4 colunas. Nós temos a atividade em si, a ação, que é baseada nessas 6 ações, o contexto ou categoria, lembra? E a data. E essa data aqui é importante dizer que são atividades que já têm uma data pré-agendada. Vamos lá. Minha primeira atividade aqui é ir ao supermercado. Transponho para cá e vou fazer a seguinte pergunta. Ir ao supermercado eu consigo fazer em 2 minutos? Não. Dificilmente você vai conseguir ir ao supermercado em 2 minutos, mesmo que seja do lado, porque você tem um deslocamento, tem que comprar o seu produto e tem que voltar. Consigo delegar essa atividade para alguém? No meu caso não, porque eu moro sozinho, então eu tenho que fazer. Talvez você consiga passar para sua namorada, para sua esposa, para o seu marido, sei lá, para os seus filhos. Eu consigo deletar essa atividade? Eu realmente preciso fazer essa atividade? Sim, é preciso fazer. Eu posso fazer algum dia? Não, eu preciso ir essa semana ainda ao supermercado. E projeto? Bom, apesar de eu não ter falado ainda de projeto, que será daqui a pouquinho, isso não é um projeto, tá certo? Então temos aí uma próxima ação, ou seja, eu vou fazer essa atividade. Então, próxima ação. Contexto. Em qual contexto que eu vou criar essa atividade? Em qual contexto que ela faz parte?
Contexto pessoal, por exemplo, mas você pode colocar o nome que você quiser. Pode ser supermercado mesmo. Fica a seu critério. E não tem uma data pré-agendada. Aí eu volto aqui na minha lista e risco. Próxima atividade, comprar um HD externo. Vamos lá. Comprar um HD externo, eu consigo fazer em 2 minutos? Não. Eu consigo delegar para alguém? Também não. Eu posso apagar, remover da minha lista? Não, eu preciso comprar o HD. Eu posso comprar esse HD algum dia? Não. Preciso também para ontem. E é um projeto? Não, não é um projeto. Então é uma próxima ação. Eu vou executar. Qual o contexto que eu vou utilizar? Pessoal. Mas talvez você pudesse utilizar o contexto computador. E não tem uma data pré-agendada. Venho aqui e risco da minha lista. Criar conteúdo para o site. Consigo fazer em 2 minutos? Não. Consigo delegar? Não. Consigo deletar? Não. Posso fazer algum dia? Também não. É um projeto? Não. Então, é uma próxima ação. E o contexto pode ser trabalho ou talvez profissional. Não tem uma data pré-agendada. Volto aqui, risco. Criar conteúdo para treinamento. Opa. Consigo fazer em 2 minutos? Não. Consigo delegar? Não. Posso deletar? Também não. Posso fazer algum dia? Não. É um projeto? Não. Então, é uma próxima ação. Qual o contexto? Trabalho. E não tem uma data pré-agendada. Eu vou pular algumas atividades aqui só para nós termos outros tipos de ações ali, tá certo? Mas lembre-se que você precisa ir uma a uma, ok? Vamos lá. Ligar para o Adriano. Eu consigo fazer essa atividade em 2 minutos? Sim, é uma ligação bem rápida que eu preciso fazer para ele e com certeza em menos de 2 minutos eu termino. Então eu vou pegar o meu telefone e vou ligar para ele. Venho aqui, depois que eu termino, e já tiro da minha lista. Já ligar para o Wagner requer um pouco mais de tempo. Então ele vai aqui para a minha tabela. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Viajar para o Chile. Viajar para o Chile. No meu caso, ele é uma atividade que eu vou fazer algum dia. Eu não sei quando. E também não sei exatamente se eu farei, né? Pode ser que não acabe não fazendo. Mas ele é uma ação, ou melhor, uma atividade que tem ação talvez algum dia. E aqui no meu contexto eu posso colocar, por exemplo, sonhos. Ou posso colocar mesmo pessoal, ou talvez eu possa colocar, sei lá, desejos. Você escolhe o nome do contexto, novamente, ok? E por último, reunião com o Renato. Ele também não é uma atividade que eu possa fazer em 2 minutos, não é uma atividade que eu possa delegar, nem deletar, nem fazer em algum dia e muito menos um projeto. Portanto, ele é uma próxima ação com o contexto profissional e já está agendado para o dia 9 de julho de 2015. Só ajeitar aqui. Venho aqui e também risco da minha agenda. Esqueci de riscar o viajar para o Chile. Certo?
Bem, acredito que você então tenha pego a ideia de você transpor, né, todas as suas atividades para dentro dessa tabela, fazendo então o processamento de todas as suas atividades. Lembrando que você deve iniciar do topo e indo até o final, passando uma a uma das suas atividades. Tá certo? Vamos então para o passo 3. A organização ela é um pouquinho chata no sentido de ser trabalhosa, mas é bastante simples, tá? Você vai ver que é realmente simples de se fazer. Com certeza, se você estiver utilizando uma ferramenta tecnológica, vai ser um trabalho bem mais rápido. Mas eu reforço a necessidade de fazer no papel primeiro para que você entenda todo o processo, né? Que você interiorize as ações, né? E somente depois de umas 2, 3 semanas fazendo diariamente esse processo, você passe para a ferramenta tecnológica. E aí sim você vai ver que a sua produtividade vai aumentar e muito. Mas, novamente, é importante fazer no papel para entender o processo, ok? Bom, no passo 2, quando nós processamos aqui as nossas atividades, nós criamos alguns contextos com nomes diferenciados. Eu deixei apenas um para cada atividade, tá bem? É importante que você realmente também deixe apenas um por atividade. No exemplo, no passo anterior, ir ao supermercado eu havia colocado ou pessoal ou supermercado. Eu resolvi deixar contexto supermercado. Comprar um HD externo, eu havia colocado pessoal ou computador, eu deixei como pessoal. E assim para as demais atividades. Tá bem? Por quê? Porque se você já notou, nesses quadros aqui você tem os contextos que correspondem aos contextos ou categorias que você criou aqui no passo de processamento. Então você tem o contexto supermercado, você vai colocar lá supermercado. Você tem o contexto ou categoria pessoal, você vai ter um contexto pessoal. Você tem o contexto profissional, você tem o contexto sonhos, você tem o contexto viagem e você tem o profissional, nós já colocamos. Veja que no exemplo anterior, no passo anterior, eu não havia colocado essas duas atividades aqui. Tá? Fazer o caminho de Compostela e atualizar o plano de vendas com ação talvez um dia e delegar. Eu criei para que você possa entender dois outros conceitos que vão aparecer já já. Tá? Então, na organização, nada mais é do que criar listas com os contextos ou categorias que você criou. E sim, para cada contexto, para cada categoria, você vai ter uma lista diferente. Pô, Jorge, mas se eu tiver 15 contextos, eu vou ter 15 listas? Sim, você vai ter 15 listas. Novamente, se você tiver no papel, claro, se você estiver numa ferramenta tecnológica, esses contextos simplesmente estarão marcados lá. Então, você vai ter uma única lista e você vai poder classificar ou filtrar do jeito que você achar por contexto. Achar melhor, né? Por contexto. Mas, como nós estamos fazendo no papel, para cada contexto, uma lista. Tá joia? E aí, eu vou transpor novamente a minha atividade relacionada àquele contexto. Ir ao supermercado está no contexto supermercado. Comprar um HD externo está no contexto pessoal. Essas duas próximas
estão no profissional. Não foi uma boa ideia. Bom, deixa assim. Viajar para o Chile. Está em sonhos. Fazer o caminho de Compostela. Talvez viagem. Atualizar o plano de vendas. Está em profissional também. Joia. E a reunião com o Renato? O que é que eu faço com ela? Veja, para todas as suas atividades que você tem uma data já pré-agendada, você vai tirar aqui dessa tabela e vai colocar na sua agenda. Ok? Então, no dia 9 de julho, você vai colocar a sua atividade reunião com o Renato. Sua agenda pode ser uma agenda de papel, pode ser uma agenda do Outlook, pode ser uma agenda no smartphone, não importa. O que interessa é que todas as suas atividades que já têm uma data pré-agendada, você vai colocar na sua agenda. Tá bem? Joia. Então, nós colocamos todas as nossas atividades dentro de cada uma das suas categorias, devidas categorias. Tá? Veja que aqui em cima eu tenho uma categoria delegar e uma talvez um dia. Imagine a seguinte situação. Dentro de cada um desses contextos existe pelo menos uma atividade que você delegou para alguém. Agora imagine na hora de você pesquisar, né, cadê a atividade que eu deleguei para o Jorge, por exemplo, e essa atividade ela é atualizar o plano de vendas. Tudo bem que nesse momento eu tenho poucas listas, poucas categorias e poucas atividades também, mas se você é uma pessoa que tem várias atividades e você consegue delegar boa parte das suas atividades para outra pessoa, você vai acabar se perdendo ou tomando muito tempo até achar aonde está essa atividade. Então, a sugestão, o que é? É você transpor ou colocar todas as suas atividades que foram delegadas em uma lista chamada delegar. E aí você remove aqui do contexto profissional. Veja que uma hora eu falo lista, outra hora eu falo contexto, outra hora eu falo categoria. No fundo, elas são a mesma coisa, tá certo? No final do dia, cada um desse quadrado aqui, ele é uma lista. Por mais que você deixe visualmente elas próximas umas das outras, elas são listas, tá? Porém, você colocou lá uma lista chamada delegar, uma lista chamada supermercado e assim por diante. Tá? Contexto, lista ou categoria é a mesma coisa. E, da mesma maneira, talvez algum dia eu tenho também duas atividades, que é fazer o caminho de Compostela e viajar para o Chile. E aí eu removo, o que eu fiz aqui? E aí eu removo das minhas categorias sonhos e viagem essas duas atividades, porque elas já estão aqui em cima. Então, fica muito mais fácil de você visualizar e de você pesquisar também as atividades que já estão ou foram delegadas e que serão feitas algum dia. Não é verdade? Vamos falar de projetos então. O que vem a ser um projeto? Nada mais do que algo que você precise fazer e que, para terminar, vão requerer outras ações. Vamos pegar aqui como exemplo fazer o caminho de Compostela. Para que eu possa fazer o caminho de Compostela, eu tenho que fazer um planejamento anterior a essa caminhada. Eu tenho que comprar passagem, eu tenho que ver uma agência de viagem,
Eu tenho que falar com pessoas que já fizeram esse caminho para me dar algumas dicas. Eu tenho que planejar o meu roteiro. Eu tenho que talvez contratar ou conversar com alguns profissionais que me deem dicas de alimentação, de hidratação e mesmo para fazer os treinamentos de caminhada. Então veja que realmente são ações, uma quantidade maior de ações que você precisa tomar para que aquela atividade realmente seja finalizada. E aí sim você tem um projeto, tá? Então você vai ter uma lista, que na verdade é um projeto que você vai chamar lá Fazer o Caminho de Compostela, no meu caso, né? E aí você vai descrever as atividades, pesquisar companhias aéreas, encontrar os pacotes de viagem, fazer uma poupança, e dentro de fazer poupança eu tenho subtarefas, né? Abrir caderneta de poupança, colocar R$ 1.000 por mês lá nessa poupança, decidir roteiro, comprar roupas para a caminhada, né? Aqui, começar a treinar as caminhadas, e aí dentro de treinar as caminhadas eu vou contratar 3 profissionais para me ajudarem. Então veja que uma simples ação que é fazer o caminho de Compostela, eu tenho aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 outras ações que eu preciso tomar. Isso aqui ainda é só o comecinho. Claro, eu posso colocar muito mais outras ações, né, para que realmente eu faça um bom planejamento. Tá certo? Mas eu acredito que você já tenha entendido o que vem a ser um projeto. Então, novamente, projeto é aquela ação que você precisa tomar, mas que requer um esforço muito maior, né, para que ela seja finalizada. Então, isso torna-se um projeto. Voltando um pouquinho, então, aqui no passo 2 que você está processando, quando eu chegar na atividade Fazer o Caminho de Compostela e eu fizer a seguinte pergunta: eu posso terminar em 2 minutos, delegar, deletar, etc. e tal? Veja, existem 2 possibilidades. Eu deixo ela como talvez algum dia, porque eu ainda realmente não sei se eu vou fazer essa caminhada, né? Não sei quando, se é ano que vem, mês que vem, ou talvez na próxima vida, não sei. Eu posso deixar ele dentro de um determinado contexto, ou se eu for realmente fazer o caminho de Compostela nos próximos 3, 6 meses, eu já posso colocar aqui na ação ela como um projeto, né? Porque, claro, eu tenho que planejar com antecedência. E aí sim, quando eu transpor aqui para os meus quadros, eu vou criar um projeto chamado Fazer o Caminho de Compostela e vou descrever as atividades que eu preciso para terminar essa ação maior, tá certo? E, da mesma maneira que eu processei as demais atividades, eu vou processar as atividades dentro do meu projeto. Então, pesquisar companhias aéreas. Ela é uma atividade. Eu consigo terminar em 2 minutos? Não. Eu consigo delegar? Não. Eu consigo deletar? Não. Vai ficar para algum dia? Não. Eu preciso ver isso rápido. Ela é um projeto? Faz parte de um projeto, mas agora eu estou descrevendo esse projeto, ok? Então ela é uma atividade dentro do projeto que vai tomar uma próxima ação, que vai ser feita, na verdade, em uma próxima ação. Então deixa só eu reforçar. Se você dentro da sua lista de afazeres, você tem um projeto, você pode descrever ele a princípio como projeto, ok? Ou, se você vai deixar ele para algum dia, deixa ele como talvez algum dia, sem problemas nenhum. Mas, se você transformá-lo em um projeto, você vai criar uma lista com o nome desse projeto e vai descrever todas as
ações que precisam ser feitas. Da mesma forma, essas ações, essas atividades, você precisa processar, ok? E quando você processar uma atividade que faz parte de um projeto, você vai eliminar essa pergunta aqui, porque não faz nenhum tipo de sentido você perguntar se é um projeto, porque ele faz parte de um projeto. Tá bem? Então, pesquisar companhias aéreas, ela faz parte de uma atividade de um projeto. Eu não preciso dizer que é um projeto. Beleza? Qual que é o contexto que eu vou colocar aqui? Então, eu vou colocar no contexto viagem. Encontrar pacotes de viagem em alguma agência. Vamos lá. Consigo fazer em 2 minutos? Não. Consigo delegar? Não. Deleto? Não. Talvez algum dia? Também não. Então, é uma próxima ação e também vai fazer parte do contexto viagem. Show. Abrir uma caderneta. Vamos pegar aqui um último exemplo, porque nós já processamos, então nós sabemos como fazer, né? Abrir uma caderneta de poupança. Vamos lá. Consigo fazer em 2 minutos? Não. Consigo delegar? Não. Deletar? Não. Talvez algum dia? Também não. Então, ela é uma próxima ação. E eu vou colocar em um contexto chamado financeiro. Eu criei mais um contexto. Ok? E assim eu vou fazendo com todas as minhas atividades e subatividades. Tá joia? E, em seguida, eu vou organizar. Venho aqui na minha lista de processos, né? Na minha lista de tarefas que foi processada, e vou fazer a mesma coisa. Contexto viagem. Eu tenho um contexto viagem? Opa, tenho lá. Então eu vou colocar a minha atividade aqui dentro. Opa. Abrir caderneta de poupança. Eu estou no contexto financeiro. Eu tenho um contexto financeiro aqui? Não, não tenho. Então eu vou criar esse contexto financeiro, que pode ser, que a gente pode chamar, né, de categoria ou de lista. E coloco a minha atividade lá. Se eu tiver uma atividade que seja de projeto e que eu consiga deletar, eu vou colocar aqui na minha lista, né, de delegação. Tá certo? Novamente vai processando e vai colocando dentro dos seus contextos, das suas listas, até você finalizar. E aí você processou aquele projeto. Tá bem? Uma vez finalizada a organização das atividades, o próximo passo será a revisão, né? Só que como é a primeira vez que nós estamos fazendo esse processo, não faz muito sentido você revisar. O mais correto seria você partir realmente para a ação, ou seja, você executar as suas tarefas. Mas vamos fazer de conta que esse momento é próximo da hora do almoço e está sim na hora de você fazer a revisão da sua lista, né, e entraram algumas atividades aí para você fazer durante o período da manhã. Tá? Vamos fazer de conta que essas atividades que estão sem serem riscadas foram as atividades que entraram para você durante a sua manhã, tá? Na sua lista de coleta, tá? Ok? Então, da mesma forma, você coletou, né, colocou todas as atividades que precisam ser feitas, tirou da sua cabeça, que é o intento mesmo desse passo. Você vai então processar essas atividades, né? Cria o conteúdo para o treinamento, aquele bom e velho processo conhecido já. E aí vem aquela pergunta: 2 minutos, não. Delegar, não. Deletar, não. Próxima ação, com certeza.
não é um projeto e também não vai ser feito algum dia. E estará no contexto profissional. Joia, venho aqui e risco. Só mais esse aqui, processo nós já conhecemos. Criar um PDF. Dois minutos, não deletar, não delegar também não. Talvez algum dia não, projeto não. Então, próxima ação. E também é profissional. Terminei o meu processamento, venho aqui para a organização. Vamos lá. Eu tenho duas atividades que são próxima ação e que estão no contexto profissional. Então é simplesmente vir aqui e colocar. Opa! Ixi, acabei copiando outro. Mas tudo bem, vocês entenderam qual que é o propósito da revisão. É deixar as suas listas de contextos ou categorias atualizadas. Tá? E aí, uma vez feita essa revisão, você está pronto para o turno da tarde, por exemplo, ou para o dia seguinte. Tá? Então é importante que você faça essas revisões a cada 3, 4 vezes por dia, uma de manhã, uma de tarde, uma no período na metade da manhã, uma na metade da tarde, ou você escolhe os horários. O importante é estar com essas suas listas, né, sempre atualizadas, ok? Então esse é o atualizar. Chegamos no passo 5, que é a execução, ou seja, você vai meter a mão na massa e vai fazer a coisa acontecer, tá certo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro de todas essas atividades, né, dentro de todos esses contextos, qual é a atividade que você vai começar a fazer? Será que é ir ao supermercado? Ou será que era abrir uma caderneta? Ou talvez criar um PDF para enviar aos seus clientes? Bom, no webinar nós vimos uma ferramenta chamada Matriz de Eisenhower. Então eu sugiro que você utilize essa matriz do Eisenhower para decidir qual é a atividade que você vai executar. Nós vimos também outra ferramenta chamada Kanban. Tá? E o Kanban ele te dá na primeira coluna lá 3 divisões, urgentes, importantes e demais. Então, com essas duas ferramentas você pode ter uma visão e uma facilidade maior aí para decidir o que vai ser feito. Tá certo? Conforme você vai terminando as atividades, você vem aqui na sua lista e vai riscando. Ok? E assim sucessivamente. Tá? Lembre-se que durante o dia as atividades vão entrando, você vai ter que processar, você vai ter que organizar, tá? Vai ter que executar também. Daqui umas 2, 3 semanas você vai estar tão craque nesse processo que olha só o que você vai fazer. Você vai simplesmente, quando chegar uma atividade, você não vai nem precisar passar aqui por essa etapa número 1. Você vem direto aqui no seu contexto, nesse caso aqui, profissional, e você vai colocar a sua atividade ali, tá certo? Então, mas para você chegar nesse nível, você realmente precisa passar pelo passo 1, que é coletar, passo 2, organizar, passo 3, processar, fazer as revisões e para depois você executar, ok? Faça durante 2, 3 semanas para que você tenha todo esse processo interiorizado, tá? E aí sim você pode
fazer esse tipo de ação que eu acabei de fazer. Ao invés de passar por todos aqueles passos, você vai simplesmente pegar a atividade que você precisa fazer e vai descrever diretamente no contexto. Facilita ou não facilita? Facilita com certeza, né? Você vai ter uma agilidade no processo enorme. Mas não faça isso nesse momento. De novo, novamente e outra vez. Faça o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, para daí fazer o passo 5. Perfeito? É isso. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar o meu e-mail, ok? Você pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, tá certo? Posso resolver a sua dúvida aí sem problema.